certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. E desejava alimentar-se com as migalhas que caía da mesa do rico. Assim como o filho pródigo desejava comer, a comida que os porcos comiam na parábola do filho pródigo, quando o Senhor contou essa história, esse pobre chamado Lázaro, que vivia com chagas em seu corpo, à porta daquele homem rico, ele também desejava comer das migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. A Bíblia não disse que ele comia, a Bíblia disse que ele desejava. E os cães vinham e lambiam as suas chagas, as suas feridas. Só que o versículo 22, Jesus continua dizendo: e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Ele foi levado para onde? Ele foi levado para as regiões profundas da terra, lá para o Hades, onde se encontrava localizado o seio de Abraão e o lugar de tormento. Então esse mendigo não foi para o céu, ele foi para o seio de Abraão, que ficava debaixo, nas profundezas da terra. Tanto o seio como o inferno ficava ali. Foi por isso que Salomão disse que o entendido caminha olhando para cima para se livrar do inferno que fica embaixo. Então, tanto o inferno, o lugar de tormento no Hades, como o seio de Abraão, o lugar de gozo, ficava no baixo. Hoje a realidade é outra. Há uma distância entre ambos, entre o lugar de tormento e o lugar de gozo. Jesus desceu lá, pregou para as almas cativas, se apresentou para o povo no seio de Abraão, para os seus servos, levou cativo o cativeiro e hoje os santos se encontram nas partes mais altas do céu. E ali eles já vivem o conforto celestial. Agora, olha só. Morrendo também o rico, foi sepultado. Ele foi colocado na sepultura. E no inferno, ele é colocado na sepultura, e agora a sua alma se vê no inferno. Ergueu os olhos, estando em tormento, no inferno ergueu os olhos, estando em tormento, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Observa que o que ele está vendo aqui, ao longe, não é o céu, onde se encontra hoje o paraíso, para onde vão os que morrem em Cristo. O que ele está vendo ao longe é o seio de Abraão, que está após o grande abismo, e ele vê Abraão e vê Lázaro em seu seio, sendo confortado, sendo consolado. E então ele clamando, de modo que dá para ele clamar e fazer ouvida a sua voz do outro lado. Se observa que eles estavam bem próximo. Só que o que fazia divisão era o grande abismo. Então lá do lugar de tormento, ele vê ao longe, no paraíso, Abraão e contempla Lázaro no seu seio, recebendo já ali o seu conforto. E clamando disse: Abraão, meu pai. Olha só que coisa tremenda. Abraão, meu pai. Abraão, meu pai,
tem misericórdia de mim e mande a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Dar-se a entender que no paraíso onde estava Lázaro existia água, talvez água com fartura, porque ele pede para Lázaro molhar a ponta do seu dedo e ir até a ele para refrescar a sua língua. Esta era a realidade do inferno na vida do rico. Na realidade social, Lázaro não tinha direito de tocar talvez na toalha da sua mesa, de pegar talvez um pedaço de carne com as suas mãos, porque o orgulho do rico não permitia. Embora que Lázaro desejasse comer das migalhas que caía no chão, ele também não tinha o direito talvez nem de tocar na toalha com os seus dedos. Na realidade do inferno, ele pede a Lázaro para molhar o seu dedo na água e colocar como chupeta, como mamadeira na sua boca, na sua língua. Esta é a realidade infernal que muitos ricos orgulhosos desconhecem. Infelizmente, confiam nas suas riquezas, nas suas propriedades, nos seus bens, sem procurar entender que isto não pode salvar a sua alma, livrar a sua alma diante da realidade do inferno. Vamos lá então. Porque estou atormentado nesta chama? E disse, porém, então Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu é atormentado. Então o lugar onde Lázaro se encontrava era um lugar de consolo, e o lugar onde o rico estava era um lugar de tormento. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Este grande abismo é o que fazia separação entre o rico e Lázaro, estando o rico no inferno e Lázaro no seio de Abraão. Então este abismo fazia a separação. Aí o Senhor continua dizendo, de sorte que os que estão aqui, se quisesse passar daqui para vós, não poderia. Daqui para vós o quê? Do seio de Abraão, que estava no seio da terra, para vós, o rico que estava num lugar de tormento, porque o grande abismo fazia separação. Vós não poderiam, nem tampouco os que de lá poderiam passar para cá. Observou que os que estavam no seio de Abraão não tinham como passar para o outro lado, aonde estava o rico em tormento. E os que estavam no lugar de tormento também não tinham condição de passar para o outro lado, aonde estava o seio de Abraão. Isto é, na região do seio da terra, no Hades. Isso não tem nada a ver com o céu. O que nós nos deparamos aqui é com um inferno temporã e um paraíso temporã que já não existe mais nesta era de graça. Já não é mais lugar de santos, de salvos, porque esse paraíso ele foi transferido, removido para o terceiro céu, aonde está o trono de Deus. Deu para você entender? Se você estiver me entendendo, quando você estiver assistindo esse vídeo, porque eu vou publicar ele, você pode me dar o seu parecer, porque eu estarei pronto a te ouvir e também a te responder dentro do possível. Graças a Deus. Então, o grande abismo fazia a separação. Só que ele continua, Pai, rogo-te, pois, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Então, esse moço aqui que morreu e foi para o inferno, ele era de uma família composta por 8 pessoas. Ele era de uma família composta por 8 pessoas.
Era o pai, a mãe, ele, 3, e mais 5 irmãos, 8. E mais 5 irmãos, 8. Pois tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Olha só, diante da realidade infernal que antes ele não conhecia, agora num abismo, no inferno, ou melhor, no inferno, no lugar de tormento, ele deseja fazer um trabalho que ele não fez enquanto estava com vida. Ele deseja ser um missionário na casa dos seus pais. Ele deseja ser um missionário para salvar os seus irmãos. Aí nós aprendemos aqui que missão não é trabalho de morto. Missão é trabalho de vivo. Observa que agora ele não está falando em referência de querer ir até aonde Lázaro estava. Ele agora está querendo voltar à terra. Voltar à terra. Voltar à terra para pregar, para falar para os seus irmãos, a fim de que eles também não viessem para esse lugar de sofrimento. Então, meus amados, meus queridos que me ouvem neste momento, missão não é coisa de morto. Missão é coisa de vivo. Faça missão. Pregue a palavra, livra as almas do inferno e a sua alma do inferno enquanto está vivo, porque se morrer desconcertado, vai para o inferno, e se desejar fazer missão no inferno, não há mais possibilidade. Então procura fazer a vontade de Deus, procura guardar a sua vida em santidade, em obediência à palavra, cumprindo o ídolo de Jesus, porque fazendo isso, você vai tanto salvar a sua vida como aquele que te ouve. Você vai tanto se escapar do inferno como fazer escapar muita gente que estão caminhando para lá sem saber. Amém? Disse então Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Isso foi algo que aconteceu na antiga aliança, no Antigo Testamento. E disse: não, Abraão, meu pai, mas se alguns dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém, Abraão disse: se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que alguns dos mortos ressuscita. Porque sair dali, para vir à casa de seus pais, para pregar aos seus irmãos, só teria uma forma: ele ressuscitar dos mortos para fazer esse trabalho missionário. Porque esse trabalho não pode ser feito por espírito, o espírito não volta aqui. Ele teria que ressuscitar para ir à casa de seus pais. Foi isso que Jesus nos está fazendo entender. Se eles não acreditavam em Moisés e nos profetas, como acreditariam que algum dos mortos ressuscitaria? Então, a única possibilidade dele fazer esse trabalho missionário na casa de seus pais, para salvar os seus irmãos, era ressuscitando dos mortos. Quando a Bíblia nos fala que aqueles que estão aqui não podem passar para lá, e nem os que estão lá podem passar para cá, não está se referindo o transporte dos que estão no inferno em ter acesso a este mundo, ou a realidade dos que estão no seio de Abraão, as condições de vir a esse mundo. Não, está se referindo ao local do seio da terra. Os que estão aqui no seio de Abraão não podem passar para lá. Isso está se referindo ao Hades. E os que estão lá, isso está se referindo ao lugar de sofrimento, não pode passar para cá. Agora, havia possibilidade desse morto ter uma chance, só que era tarde demais.
Mas havia uma possibilidade dele vir a esta terra ressuscitando dos mortos. Mas o pai Abraão não aceitou. Ele disse: se eles não crer em Moisés e nos profetas, como crerão que alguns dos mortos podem ressuscitar? Você está me entendendo? Esta é uma realidade. Estas são algumas das realidades escatológicas. Isso que eu estou falando aqui para você que me ouve aí do outro lado. Então, o estado intermediário dos mortos é exatamente essa realidade que eu estou explicando. Os que morreram sem Deus continuam no sofrimento. Os que morrem com Cristo já vai direto para o céu, para o paraíso celestial. Não tem nada mais a ver com o seio de Abraão. O seio de Abraão foi removido. Os mortos em Cristo não descem. Os mortos em Cristo sobem. Foi por isso que Paulo disse que Deus o tornará a trazer com ele. Se vai trazer, porque ele levou cativo o cativeiro. Que Deus em Cristo abençoa a sua vida. E eu quero te dar um conselho. Em relação àqueles que morreram, que você muito amava, talvez alguém da sua família, que morreram na fé, que morreram em Cristo, seja confortado por esta palavra, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados, e juntamente com eles, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. E assim nós estaremos para sempre com o Senhor. Paulo escreve aos Romanos, no capítulo de número 8, a partir do versículo 1, ele escreve o seguinte, a partir do versículo de número 18: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Toda a aflição desse tempo presente, toda a luta desse tempo presente, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. É bem certo que, desde a antiga aliança, como está escrito no Salmo 34, versículo 19, dizendo que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas as livra. Enquanto estamos aqui, temos aflição. No mundo tereis aflição, disse Jesus, mas o Senhor tem nos provido o livramento. E as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. O primeiro efeito desta glória que em nós há de ser revelada é a glória da ressurreição, trazendo um corpo glorioso para aqueles que morreram em Cristo. E também a transformação desse corpo dos salvos que estarão vivos nesta época. O segundo efeito desta glória é o encontro com o Senhor nos ares. O terceiro efeito desta glória é a nossa estadia com Ele para receber, para participarmos das bodas do Cordeiro, ou para recebermos primeiro o galardão no tribunal de Cristo. O quarto efeito é as bodas do Cordeiro, onde nós participaremos de um banquete com Cristo, onde nós estaremos participando com Ele da grande ceia, onde nós estaremos com Ele comendo do maná escondido. Foi promessa que Ele fez lá no livro do Apocalipse. Aquele que vencer, aquele que perseverar até o fim, comerá, darei a comer do maná escondido. Esse maná é uma representação das delícias celestiais que nos alimentará para sempre na eternidade. Deu para entender, meus amados? E com respeito a outros assuntos que se seguem,
É bom sabermos também que enquanto a igreja está participando das bodas do Cordeiro, que tem uma duração de 7 anos, os males, o sofrimento, o juízo de Deus estará se desencadeando nesta terra. Aí surge então, logo no começo do arrebatamento, no princípio do arrebatamento, o anticristo para enganar as nações. E esse anticristo, ele é representado pelo cavalo branco do capítulo 6 de Apocalipse. Ele traz uma paz fingida para os homens aqui na terra, enquanto nós estaremos vivendo com Cristo, enquanto nós estaremos regozijando com Cristo nas bodas do Cordeiro, 7 anos de uma alegria real, perfeita, sem engano, sem nada negativo, sem sofrimento, sem angústia, sem dor, sem tribulação, sem aflição. O mundo, então, estará recebendo também aqui um governo baseado em uma paz fingida, que terá duração de 3 anos e meio. Após 3 anos, esta aliança do judaísmo é rompida com o anticristo, e ele se revolta contra Israel, e agora entra em cena o cavalo vermelho. Surge então guerra, sangue, entre o cavalo preto, o cavalo amarelo, morte e uma série de coisas, fome, que vai predominar sobre a face da terra. Enquanto a paz fingida termina, e o sofrimento toma conta dos homens na terra, a paz nas bodas do Cordeiro, com Cristo e a igreja, ela continua, porque é uma realidade futura relacionada à igreja, e nós não podemos perder esta esperança. Agora, o mais interessante é que após terminar esta festa de 7 anos, com certeza a igreja também estará com Cristo aqui na terra, para estabelecer o trono para o julgamento das nações, que se dará após o grande sofrimento da nação de Israel, que estava vivendo as suas angústias nas garras do anticristo. Aí então desce agora o desejado das nações, e colocará os seus pés no Monte das Oliveiras, onde vencerá o iníquo, o inimigo número 1 da nação de Israel, onde matará os pecadores com o sopro de sua boca, onde fará uma grande ceia para aquelas aves se alimentarem, para comer carne de reis, de príncipe e de outros povos. Nós estaremos também com ele no tribunal, para o julgamento das nações. Após isso, nós estaremos com ele no milênio. Após isso, nós estaremos com ele no juízo final. Após isso, nós também estaremos com ele na cidade de ouro que desce em direção à terra. Após isso, nós estaremos com ele lá na sala do trono, para sermos apresentados ao Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, ao invisível, ao imortal, aquele que nenhum olho viu, aquele que não pode morrer, aquele que é sempiterno. Que estas palavras possam ficar gravadas em nossos corações.
Fizemos um breve comentário sobre o estado intermediário dos mortos, sobre o arrebatamento, a ressurreição dos mortos também, e a nossa estadia com ele no tribunal para recebermos galardão e nas bodas do Cordeiro para participarmos da grande festa. Não foi possível falarmos sobre a sua vida em glória para julgar as nações, a sua vida em glória para estabelecer o milênio. Não foi possível fazermos aqui um comentário sobre o milênio, um comentário sobre o juízo final, um comentário sobre a nossa realidade na cidade de ouro, um comentário sobre a nossa realidade na eternidade com Deus. Mas deu para você ter uma ideia de como será o arrebatamento da igreja e de como as condições daqueles que morrem em Cristo e daqueles que morrem sem Cristo. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Um grande abraço e até o próximo vídeo.